Persona em Foco é o nosso ponto de encontro com as maiores personalidades da nossa cultura. A nossa convidada de hoje é Denise Fraga, uma atriz que transita com igual versatilidade, tanto no drama como na comédia. Ela é também produtora de teatro e de cinema. A entrevista com a Denise será conduzida por dois colegas de trabalho, como é o caso do ator Ari França. Eu tenho a impressão que a gente fez um comercial há muito tempo, só que faz assim, séculos. Eu tenho até essa lembrança da gente ter feito rapidamente, sabe uma coisa muito doida assim? Acho que o primeiro encontro nosso muito rápido no Rio. Mas é engraçado, é uma coisa que está perdida no tempo. A primeira vez que a gente se encontrou e conversou mais foi quando ela estava em cartaz no Teatro Zácaro fazendo Traíra e Coçada Só Conversar. Primeira vez que eu a vi, né? E aí a gente começou a trabalhar muito, a gente começou a fazer... A gente fez curta, fez cinema, a gente fez TV, a gente fez todos os veículos. Agora mesmo, nesse instante, eu estou ensaiando com ela. Além do Ari, teremos a presença também da atriz, dramaturga e diretora de teatro e de TV, Ana Maria Dias. Na verdade, eu conheci a Denise assistindo o Traíra e Coçada Só Começar. Achei extraordinária a atuação dela em comédia. Ela tinha uma coisa assim meio de arlequim e tal. Eu falei, que bacana, tal, maravilha. E aí eu fui fazer a peça e nós dividimos o camarim durante 7 anos. Denise Fraga. Ana Maria, você começa. Muita gente estranha e se surpreende que você é carioca, não é paulista, não é? Conta um pouquinho pra gente como foi a sua infância, sua adolescência em Lins de Vasconcelos. Meus 20 anos de Lins de Vasconcelos, eu saí da casa da minha mãe com 22, foram de extrema importância na minha vida. Tenho certeza que eu só sou atriz por causa de toda essa vivência que eu tive familiar, do amor que minha família me deu, esse encanto que eu tenho pelo ser humano, acho que todo ator tem, mas ele nasceu ali, né? Nas minhas relações com as minhas tias, a minha família é muito grande, ninguém faz um bolinho de aniversário, todo mundo faz um bolo para no mínimo 42. Ai, que legal! Uma vez a minha mãe falou isso para mim, o nosso mínimo é 42, então... E é verdade que você queria ser desenhista, ilustradora? É mesmo? Eu fiz Belas Artes, Comunicação Visual, só que eu não completei porque o teatro me tomou pelo pescoço. Quando eu entrei na faculdade, e aí como eu fiz um curso de teatro nesse tempo, quando eu entrei na faculdade não dava mais para fazer esse curso. Eu achei um curso com o Cláudio Correia. Isso que eu ia te perguntar, era um curso de férias? Foi fundamental, não, era um curso aos sábados, dava para eu fazer. O Cláudio foi fundamental na minha vida. Porque ele falou no final, todo mundo ia fazer prova para tal da Martins Pena e eu não ia fazer, porque eu achava que aquela brincadeira de atriz era só uma brincadeira, eu era uma reles mortal, eu não podia ser atriz. Né? Ser atriz não era uma coisa para mim, uma menina de subúrbio, não tinha contato nenhum com esse meio. E aí ele falou assim, você está fazendo um monstro maior do que é. Eu me lembro que ele falou, decora esse texto e vai fazer a prova. E era a valsa número 6 do Nelson Rodrigues. Eu estudei o texto, fui fazer a prova, passei na primeira fase, passei depois, e aí eu tinha que estudar na Central do Brasil, de 7 às 11 da noite, de segunda a sexta. E eu era uma menina que se vestia de rosa. Eu era uma menininha de subúrbio, assim, muito, digamos, com vontade de sair dali, de olhar outros horizontes, mas eu era muito travada. Minha mãe falou assim, olha, eu vou te levar o primeiro dia
E aí, no segundo dia, você pergunta para os seus colegas quem é que vai para o ponto de ônibus, que eu não quero você andando sozinha ali pela Central do Brasil. E aí, no meu segundo dia de aula, eu passei o segundo dia de aula na Martins Pena perguntando: você pega ônibus depois daqui? Eu parecia uma louca, até que consegui uma companhia. E aí o bicho era maior, o monstro era realmente maior do que era. E foi a coisa mais importante da minha vida, aquela escola. Denise, o primeiro depoimento que nós temos para lhe mostrar é de alguém lá da Martins Pena. Olha só. Não acredito. Eu tenho uma super admiração e um carinho pela Denise, porque é uma pessoa muito especial, assim, inteligente, sensível, generosa, trabalhando. E ela foi minha aluna quando era adolescente e num momento, assim, delicado, né? Que estava também descobrindo o caminho dela, o que ela queria com o teatro. E eu acho que é coisa rara, assim, nessa época, assim, com os adolescentes, de eu estimular muito para que ela seguisse. Porque normalmente eu acho que a criança ou adolescente tem que ter uma gama de possibilidades até encontrar, né? Acho perigoso, assim. Mas com a Denise foi uma coisa meio única, porque ela já, apesar de muito tímida, ela era extremamente tímida, ela já apontava, sinalizava, assim, um tempo de comédia, uma inteligência, um trabalho muito pessoal, né? Com muita personalidade. E isso aconteceu. E mais adiante nós trabalhamos juntas em Barriga de Aluguel, convivemos 1 ano gravando, e assim com uma proximidade muito grande no cotidiano. Deixa eu avisar o seu Garcês que você tá aqui, Tinha. Não, deixa ele pensar que eu fugi mesmo, assim, pra longe. Assim ele aprende. O meu pai acaba ali vendo, conta tudo pra ele. Raquel, chama o João, chama. É uma querida, e que venham muitas Denises. É bom quando a gente descobre assim, opa, essa aí é do babado, né? Beijo, beijo. Ai, que amor. Vai ter festival de emoção, é? Vai. Nossa, Sura, olha que incrível, eu ia falar isso. Uma coisa que ela fez comigo foi que, como eu disse, eu era muito tímida mesmo. E quando ela falou para mim, sobe, faz o exercício, quando eu entrava naquele lugar, era como se eu não tivesse mais medo. Tão curioso, né? Na plateia, eu tinha medo de perguntar a hora para quem estava do lado. E quando eu subia no palco, parecia que alguém me cobria. Quer dizer, eu não era mais responsável pelos meus atos, talvez, eram eles. Né? Eu tinha uma outra existência e achei uma voz naquele lugar. Você foi trabalhar no grupo Tapa, né? Depois disso. Sim. E como é que foi? Como é que você... O meu último professor na escola foi o Renato Caraí, que era do grupo Tapa, e levou eu e alguns outros alunos da turma para trabalhar com eles no grupo. E a gente ficou 2 anos e meio lá. Foi muito bacana. Foi todo o meu contato com o teatro clássico brasileiro, que depois que eu saí do grupo Tapa, nós, ex-alunos da Martins Pena, fizemos um outro grupo chamado City Teatro. Grupo Tapa, uma pessoa que acompanhou a sua trajetória lá no Tapa, fez questão de gravar umas palavras para você. Ai, que amor! Oi, Denise, é um prazer falar para você. Eu fiquei me lembrando quando o Renato Caraí falou que tinha uma atriz sensacional que estava aparecendo na Martins Pena e que um dos maiores talentos que da nova geração seria. E o prognóstico se confirmou e você foi muito além da expectativa. Nos nossos primeiros anos de contato, foi sempre um prazer conviver com o seu talento, sua ética. Na época em que você era ainda uma das Juquinhas do Tapa, a gente brincava com isso por causa do Noviço, que existia um personagem que era um garotinho que a gente chamava de Juquinha, que o personagem chamava Juquinha. Então os elementos novos a gente chamava de Juquinha, e você foi uma dessas Juquinhas, mas foi uma Juquinha promissora. E ficamos muito felizes de você estar onde está. Ai, que lindo! Ai, que delícia! Que delícia ver isso do Eduardo, nossa. Mas de onde que vem esse negócio de aeromoça? Me contar. Ih, caramba!
Vocês estão Eu tô muito... Prepare-se, porque eu tô muito bem informado. A aeromoça foi uma hora que eu desisti. Ah, é? E aí eu fiz um teste para ser aeromoça. Isso é importante. Você desistiu. A sorte é que quando me chamaram, eu estava já ensaiando uma peça e eu estava muito feliz. Te chamaram? Você passou no teste? Passei. Na Varig. Varig? Nem existe mais. Nem existe Nem mais. existe Tudo bem, mais. Varig, não existe mais. Que bom, hein? E aí você falou, vou formar meu próprio grupo, é o City. E você era produtora, figurinista? Quando eu saí do Grupo Tapa, muita falta de grana, né? Meu pai falava assim, você não quer fazer um concurso pro Banco do Brasil, meu? Eu ouvi essa também. A minha mãe me incentivou muito, meu irmão já trabalhava, eu tinha trancado a faculdade, nada, né? Din-din que é bom. E aí ficava a Denise com aquele teatro dela. E aí eu falei assim, quer saber, eu acho que eu vou desistir. E aí dei uma desistida, saí do grupo, do Tapa. Aí chegou uma hora que a Tânia Brandão, que tinha sido nossa professora na escola, fez umas leituras, chamando ex-alunos da Martins Pena. A gente meio criou um núcleo de estudo ali e desse núcleo saiu o City Teatro, que durou 5 anos, foi lindo, 5 peças. E essa história do Fusquinha? Só que aí essa história é o seguinte, eu tinha... A do Fusquinha. Eu tinha, exatamente. Quando começou o City Teatro, nós não tínhamos nada. E a gente falou, como é que a gente faz para fazer uma peça? Como é que vocês produziram o primeiro Isso é o que espetáculo? eu falo para jovens atores. Aliás, tem vários aqui, vou contar essa história. Porque eu, quando acabei a escola, tinha lá uma carteira profissional escrita artista-atriz. Eu achei aquilo tão lindo. Artista-atriz. Falei, meu Deus, eu sou atriz. Uma profissão. E eu fiquei com aquilo na mão, exibindo. Mas... E fazer o que com aquilo, né? E aí, currículo para cá, foto para lá, aquela peregrinação que a gente bem sabe. Mas nada. Aí, quando me juntei com... Por isso que eu digo, o teatro, ele existe a partir do coletivo. O teatro, ele exige relação, ele exige generosidade, ele exige rede, ele exige capacidade de doação, paciência. E um Fusquinha. Porque na hora que nos... E um Fusquinha. Na hora que nos aliamos, eu, Moacir, Zé, Maria, Hércules, falamos, vamos fazer um grupo. E a gente não tinha um tostão, a gente rifou um relógio que era de um tio da Maria. Depois a gente soube que esse relógio não funcionava. Aí a gente montou As Desgraças de uma Criança, do Martins Pena, que é uma peça ótima, que eu adoro Martins Pena, não só pelo nome da minha escola, mas porque ele é gênio. E aí a gente começou a vender, batendo perna pelo Rio de Janeiro de ônibus, pegamos o Páginas Amarelas, fomos atrás das escolas. E aí a gente propunha um projeto de vincular a peça de teatro à aula de literatura, que eles estudassem Martins Pena e a gente fosse lá e apresentação e fazia um debate depois. Isso virou o grande projeto do City Teatro. Eu tinha na época um Fusquinha, porque meu pai tinha me dado um dinheiro, eu tinha comprado meu primeiro carro, que era um Fusquinha vermelho 64. Eu tinha orgulho de dizer que ele tinha a minha idade. E aí tinha botou um bagageiro em cima e o cenário ia ali em cima, porque era a única pessoa motorizada do grupo, era eu. E o cenário ia dentro, todo enfiado e lá em cima. O resto ia de ônibus para as escolas. E eu te digo, isso foi muito importante na minha formação. Por quê? Porque você percebe o arco da produção teatral. O depoimento que nós temos agora é de um dos seus principais parceiros no City Teatro. E ele lembra com muito carinho dessa época que vocês viveram juntos. Eu e a Denise éramos da mesma turma da Escola de Teatro Martins Pena. E assim que a gente se formou, a gente foi trabalhar também junto no Grupo Tapa, a convite do Renato Icaraí. E depois a gente formou o nosso próprio grupo, que se chamava City Teatro. E durante alguns anos a gente trabalhou com o repertório dos clássicos brasileiros, né? E a gente apresentava esse repertório nas escolas públicas e privadas de todo o estado do Rio de Janeiro. Era uma experiência muito rica, realmente muito... fundamental, assim, de formação, né? E a gente era um grupo que, além de fazer isso tudo, a gente trabalhava muito fisicamente, vocalmente, a gente se
tinha um trabalho de acrobacia, um trabalho de canto lírico, um trabalho com a fonoaudióloga, um trabalho realmente de fundação, né? de nascedouro das bases da construção de toda uma trajetória futura, né? E a gente fez também Esperando Godot, que foi uma experiência riquíssima, né? Que a gente apresentou aqui em São Paulo, que a gente não tinha dinheiro para nada e ficou apavorado quando pensou, vamos ter que alugar um refletor. Nosso iluminador querido Aurélio de Simone, né, nos disse isso, a gente foi falar com o Giancarlo, ele falou, um refletor não, toma, leva, né? E o Esperando Godot com o Rogério Cardoso, que eu acho que vale a pena a gente falar dele aqui, aproveitar essa oportunidade. É isso, Denise, um beijo enorme para você, tudo de bom, sucesso em todos os seus projetos, que são sempre projetos altruístas, isso é muito rico. Você não faz teatro para você mesmo, você faz teatro para o mundo, e isso é uma virtude inigualável. Obrigada, meu filho, obrigada. Ai, querido, obrigada. Ari, Ana, Denise, você quer falar alguma coisa? Não, só queria falar, tão lindo isso, porque foi uma fase tão importante da vida e tão bonito ver o Moacir falar, e foi mesmo uma coisa, essa coisa que ele falou, grande parte da minha formação foi nesse grupo, porque uma das coisas que o Moacir é danado, né, e uma das coisas das exigências para alguém entrar no grupo é que ia gastar parte do dinheiro que possivelmente ganharia ali, pouquíssimo, em aulas de canto e voz. Olha. Bacana. De canto e corpo. Então, a gente fazia aula de voz e corpo, que fez eu ter, além da minha escola Martins Pena, uma outra escola depois, que foi com esses professores fundamentais na minha vida, que foi Ana Frota, Helena Varvac, Vitor Olivares, que foram fundamentais na minha formação. A gente tem um intervalinho agora e voltamos na sequência com o Persona em Foco de hoje. O Persona em Foco de hoje tem o Ari França e Ana Maria Dias conversando com Denise Fraga. Então, aí estamos aí no City Teatro. Você sai do City Teatro para fazer o Trair e Coçar. Nós tínhamos um trabalho de corpo com uma professora que tinha... A gente fazia, enfim, seminários, workshops com o grupo Potlas, que vinha visitar. A gente tinha uma coisa com o Eugênio Barba. E, de repente, eu fui chamada para fui fazer uma novela e o Atílio Ricol me chamou para fazer uma comediona comercial. E eu falei, fiz uma reunião com o meu grupo se eu devia aceitar ou não. Alguns disseram sim, alguns disseram não. A gente era muito ferrado de grana, mas eu pensei comigo, não só pela grana, eu vou aprender com pessoas que fazem isso muito bem. E um estilo de teatro que, vou te falar, depois, com Trair e Coçar, então, 6 anos de Trair e Coçar, foi uma escola sensacional. O que mudou na sua vida, como pessoa e como atriz, o Trair e Coçar? Boa. Nossa, foi muito importante para mim. Porque o que aconteceu? Quando o Atílio me chamou, quando eu fiz essa assembleia lá com o meu grupo, eu achava que eu ia fazer uma peça de teatro comercial, engraçada, bate-porta, fecha-porta, mas eu era muito certinha. Eu fiz todo o desenho da cena, o coisa, eu botava na parede da coxia para eu me lembrar. Eu substituí a Sueli Franco, que foi uma escola imensa ter visto ela fazer, para eu fazer depois o que ela fazia. Quando o Trair e Coçar veio para São Paulo, eu fiz 6 meses no Rio substituindo a Sueli. Eu falei para o Atílio me chamou, eu era enjoadinha. Não é que eu era enjoada, mas tinha piadas que eu fazia, tipo essas piadas mais sexuais, assim, que eu falava que eu não gostava de fazer, que aquilo me feria de alguma maneira. E aí eu pedi para o Atílio, se eu for para São Paulo, você deixa eu reensaiar, você deixa eu fazer a piada que eu quero fazer? Quando eu estava para vir, eu vi o Piccolo Teatro de Milano, o Arlequim Servidor de 2 anos do Jorge Strehler, e eu vi que eu tinha um Arlequim na mão. Eu vi que eu tinha a figura do Arlequim, nessa empregada atrapalhada, inteligente, mais sabida que os patrões. E eu falei assim, gente, a gente tinha estudado um pouco de comédia dell'arte com o meu grupo, com o pessoal do Potlas. E eu falei assim,
eu vou por aí. E eu reensaiei a peça sozinha fazendo essas coisas. Virou um grande campo de pesquisa do que eu poderia fazer ali dentro com aquela personagem. Trair e Coçar com Denise Fraga, quase 1.600 representações com você, né? Olha só quem mandou uma mensagem para você pela internet, hein? É impressionante como ainda hoje eu ouço e vejo e me encontro com pessoas que falam que assistiram a minha peça, que já tem um nome bastante comprido, da seguinte maneira: assistir Trair e Coçar é só começar com Denise Fraga. Como se a peça se chamasse Trair e Coçar é só começar com Denise Fraga. Também foi um impacto da interpretação de Denise durante quase 5 anos no espetáculo Trair e Coçar. Deve ter sido um marco na carreira dela, porque foi um marco na minha carreira e na carreira da peça, que hoje ainda continua em cartaz. Denise é excelência. Eu acho que Denise é basicamente excelência em tudo que ela faz. Ela é uma presença em todos os gêneros do teatro, da televisão, do cinema. Eu já vi Denise no drama, na comédia, na farsa, na tragédia. Denise faz tudo. Denise é popular, Denise é frágil, Denise é forte, extremamente forte. Talento, técnica e carisma. Quando você tem isso, sai de baixo de Denise Fraga, porque ela vem com tudo sempre. O que eu faço com isso? Caruso, obrigada, meu querido. Muito obrigada. Você já estava fazendo TV Pirata nessa época? Eu fiz TV Pirata junto com o grupo também. Então, isso que eu queria te perguntar. Experimentando, quer dizer, bastante experimentado no teatro, você estava ali, depois gravava. Como que era a diferença? Eu quero saber mesmo, porque eu mesmo fico tentando me lembrar como é que é essa equalização. Está no teatro e está na TV. E eu entrei no TV Pirata fã, né? Eu era fã daquelas pessoas, eu não era colega daquelas pessoas, eu era fã do... Imagina, Nanine, Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, Guilherme Caran, Diogo Vilela, Débora Bloch. Foi incrível, porque foi... eu entrei ali e eu tinha vontade de rir do Luiz Fernando. Chama ela, seu bestalhão, se tu não quiser levar porrada, tem que levar muita porrada esse negócio, né? Chama ela. Entra lá, Tatiana, tu não se importa de ver mulher pelada não, né? Imagina, que... Vem cá, eu tenho uma listinha aqui, mas relativamente curta aqui do Google, que Éramos 6, Sangue do Meu Sangue, Uga Uga, Lei do Amor. Por que não tem muita novela? Por que assim? O que você acha? Porque tem muito teatro, né? Que bom. E eu acho que eu fiquei anos fazendo. Então, também teve uma coisa, eu acho que o Retrato Falado, né, as pessoas falam, por que você não fez muita novela? Porque eu fiz 9 anos o Retrato Falado, eu fiquei 9 anos fazendo o Retrato Falado no Fantástico, que foi uma coisa, isso aí foi... Ai, graças a Deus, eu tenho muitos projetos que eu poderia falar um programa inteiro só deles. Mas é que o Retrato Falado foi incrível mesmo. E aí eu não podia fazer os convites de novela que eu tive na época. Uhum. Mas em 1994 você fez Éramos 6, uma novela marcante na época, né? Tem um depoimento de uma pessoa que foi muito importante nesse trabalho do SBT. Oi, Denise, que prazer a gente estar conversando novamente. Faz tempo, né? Pois é. Você se lembra quando eu fui correndo atrás de você no teatro onde você estava apresentando Trair e Coçar? É só começar, não é isso? E você ficou meio assim, não sei se eu quero fazer, tal. E você concordou de ir lá conversar no SBT. E a coisa mais bonita que teve do Éramos 6 foi na segunda semana da novela no ar, a Veja já coloca Nasce uma Estrela. E aí você era a estrela e foi a estrela o tempo todo sem nunca roubar ou tentar roubar já era o centro, né? Eu adoro você, acho uma atriz maravilhosa, acho uma pessoa maravilhosa. Eu, por mim, estaria sempre cercado de Denise. É
mais querida. Ai, querido. Obrigada, Rubinho. Muito obrigada. Ai, que amor. Não, que linda. Gente, é maior show de emoção. Foi uma delícia fazer com o Osmar, que a gente fazia. E eu não tinha ideia do sotaque do interior de São Paulo. Humberto Manhani, querido, saudoso, que falou assim, pensa assim, Denise, sempre que você fazer... Não é mineiro. Interior de São Paulo, você pensa assim, Arnaldo, sai do SOR, que o SOR faz mar. Ai, que legal. Eu sempre lembro disso. Você fez séries e também especiais, né? Fez bastante, Eu tive, né? na verdade, eu tive dentro da TV Globo Você fez uma Primo Basílio, trajetória muito feliz, que uma coisa meio foi levando a outra, né? E é legal pra caramba fazer série, porque é um filme que você sabe o final, né? Aí você constrói o personagem ali, sabendo onde ele vai chegar. Exato. Às vezes na novela você tem que deixar uma coisa meio bambinha, que também tem uma graça isso, né? Porque você tem que deixar a possibilidade do seu personagem mudar muito, né? A teledramaturgia é uma coisa viva. Vamos ver uns trechinhos de algumas dessas séries que você fez na Globo? Ah, não, senhor. Combinou, tá combinado. De noite eu não posso. Mas de dia eu ferro. Vem cá, vem, meu marido. Vem cá, vem cá, vem. Pois o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. Enquanto é o salário. O salário é pouco. Mas, em compensação, o serviço é muito. Serviço muito, tem que ter 2 ajudantes. Só se for pelo preço de um. Quanto é o preço de um? Quanto é? 5 tostões. Ai, gente, eu tenho tanta saudade do nosso tempo de paz e amor. Esse país aqui não tem jeito, não. Quando a gente acha que vai melhorar, vem sempre um balde de água fria. É a Casa 10. A Casa 10, que corresponde ao governo, aos governantes, está em Escorpião no mapa astral do Brasil. Vai ser sempre assim. Tão atual, né? Olha que eu não me lembrava dessa frase, hein? Não é? Bem atual, né? Caramba. A carta 10. Olha. Nós temos outro intervalo agora, é bem curtinho. Voltamos na sequência com o Persona em Foco. Terceiro bloco do Persona em Foco, nós estamos com a Ana Maria Dias e o Ari França conversando com Denise Fraga. Agora a gente vai falar de um filho seu muito querido, que é o Retrato Falado. Agora. Você já falou. Como é que surgiu, primeiro, como é que surgiu esse formato e depois como é, a pergunta subsequente, claro, lógica, como é que é compor um personagem toda semana? Elas existiam, né? O difícil era correr atrás delas. Não, mas o Retrato é uma história muito... realmente, é um filho muito querido, ainda mais porque eu fazia com o Luiz Vilaça. Seu marido. Meu companheiro de vida e de arte aí. E na verdade, a história foi assim. Eu estava grávida e o meu médico não queria mais que eu viajasse. Eu fazia o Vida ao Vivo Show com o Pedro e o Luiz Fernando. E aí eu ia sair do programa porque eu não podia mais ficar na ponte aérea. Denise, o Manga está te chamando na sala dele. Aí eu fui lá conversar com o Carlos Manga, que ia fazer um programa chamado Zorra Total, onde cada comediante faria o seu tipo de comédia, como se fosse um trem onde cada um tivesse um vagão. E aí eu falei, mas eu não posso, Manga, que pena, eu tô grávida, eu vou parar agora. Ele falou assim, faz em São Paulo. Aí eu falei assim, mas eu não posso, porque eu tô grávida. Aí ele falou assim pra mim, faz o que você quiser, com quem você quiser. Esta frase eu não posso desperdiçar na minha vida. Como é que é? Aí eu liguei para o Luiz, eu falei, vou pensar. Liguei para o Luiz, falei, a gente precisa ter uma ideia para 5 minutos dentro do tal do programa do Zorra Total. Quando eu cheguei de avião em São Paulo, ele tinha tido a ideia. Ele falou, ele junto com o assistente dele falou, sabe o que a gente pensou? Você tem uma ideia, você tem uma pessoa contando a história e você representa.
Aí eu falei assim, mas Luiz, ele falou assim, o Luiz tem uma clareza, assim, que ele é incrível, né? Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas ele é incrível. Eu confirmo, ele é incrível. Ele é incrível. E ele virou para mim e falou assim, mas qual o problema? Uma pessoa conta história e você representa. Eu falei assim, mas eles não vão deixar. Eles querem que a gente faça uma coisa numa tapadeira. Uma pessoa conta uma história, vai ter banco, vai ter farmácia, rua. Como é que a gente vai fazer? Ele falou assim, vamos lá falar. Ele foi comigo, o Manga fez assim, ó. É bom, vamos fazer. Nunca vou esquecer isso da minha vida. E começamos a fazer o retrato falado aqui em São Paulo, com uma câmera, que era como a gente fez sempre. A gente fazia com uma câmera só, uma equipe reduzida, e o retrato entrava dentro do Zorra Total, como um quadro. Só que tinha locação, rua, era sempre externa. E aí, no fim do ano, chamaram a gente para ir para o Fantástico, porque o programa caía muito bem, porque ele misturava era um docudrama, né? Ele tinha realidade e ficção misturada e procuravam isso no Fantástico. Aí convidaram a gente para o Fantástico, onde a gente ficou 8 anos. Ficamos 8 anos e meio, na verdade, foi de 99 a 2007, e uma época que estava em cartaz o Retrato Falado, a gente recebia de 600 a 800 cartas por semana. Era incrível. E assim, não era de fácil encontrar uma história, porque a gente tinha o princípio de não mudar as histórias, a gente não alterava. A história precisava ser verdadeira. Uma coisa que a gente sempre falava é que assim, a gente não pode rir dela, a gente tem que rir com ela. Então, a gente tinha que rir daquilo que ela riu também. E, às vezes, as histórias eram super dramáticas, mas as pessoas tinham a capacidade de olhar hoje para aquela história vivida com humor. Isso que é. Essas meninas do retrato que eu chamo foram 173, elas me ensinaram muito. Vamos ver uns trechinhos de alguns dos retratos falados? Tá. Uomo, deixa de ser grosso e non distratta quest'alma che può essere di gente da nostra famiglia. Tua madre até. Já pensou? Será? Que casona. Sai. Gostei. Gostou do quê, irmã? A gente já tem uma, nossa casa é igual a essa. É, só que aqui dentro não tem homem nenhum pra mandar em mim. Porque agora, meu filho, escuta o que eu vou te dizer. A partir de hoje eu sou uma mulher independente. Faz uma coisa, garçom. Põe uma azeitona no martini. Eu bebo sim e tô voando. Tem gente que não bebe, tá com medo. Eu bebo sim, eu bebo sim. Eu tive o privilégio de fazer alguns episódios também com você se lembra. Mas agora a gente vai saltar para a mulher do prefeito já. Olha. E você e o Tony Ramos foram indicados para o Emmy Internacional. O programa, né, foi indicado, o programa foi indicado. Como é que foi isso? Como é que foi essa indicação? Então, a gente ficou assim, a gente fomos lá, foi incrível. A Mulher do Prefeito era um projeto nosso, uma ideia do Luiz, que a gente propôs para a TV Globo. Isso quase foi uma produção, não era uma produção independente, a gente fez com a produtora aqui em São Paulo, mas era uma ideia que a gente tinha proposto. E aí, nada mais, nada menos do que Tony Ramos, que foi incrível, eu nunca tinha trabalhado com Tony, fiquei chocada, apaixonada por aquele ser. E aí, no final, veio essa coroação da gente da indicação ao Emmy, que foi muito bacana. Não poderia faltar aqui um depoimento do seu parceiro na Mulher do Prefeito. Vamos! Olá, Denise, que bom que a produção do Persona me convidou para falar um pouquinho sobre você, mas só um pouquinho. Eu precisaria de um bom programa inteiro para falar de quanto eu te admiro, para falar de quanto foi bom ter feito a Mulher do Prefeito. Oh, meu amor, eu não podia ter te deixado sozinho logo hoje. Da próxima vez, primeiro pensa no teu marido, depois nos cachorros. Você não tá passando mal? Não! Eu prefiro sair de ambulância do que de camburão. O médico. Eu só tenho a dizer para quem nos assiste agora, Denise, da minha alegria em poder falar um pouco, só um pouco, sobre a competência sua, sobre a atriz,
absolutamente ousada, destemida, a atriz que faz do teatro o seu palco maior e sempre com uma ideia nova. A senhora acha realmente que tem capacidade para administrar a prefeitura? Não. Não? Saudades de trabalhar contigo de novo, minha querida. Vamos torcer para que isso seja possível. Um beijo grande, minha admiração, muita saúde a você e a toda a família, viu? Beijo mesmo. Parabéns. Você merece essa homenagem mais do que muita gente. Muito, muito, muito bem lembrada pelo Persona, essa homenagem a você. Um beijo grande. Obrigada, Tony, querido. Obrigada, querido. Você não sabe. Aqui estou sempre na torcida da gente se encontrar de novo. Que é uma felicidade estar do teu lado. O todos Tony é os maravilhoso. sentidos. Bênção máxima. Eu queria saber uma coisa. Você produz com o Vila, ele dirige os filmes, seu marido. Como é que é a barra de produzir hoje em dia um filme no Brasil? É a velha barra. Não, o que aconteceu foi que hoje se filma muito mais. Aliás, vamos falar sobre isso agora. A Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual são coisas tremendamente importantes no nosso país. Não se iludam com comentários que vai fazer você achar que porque isso ou aquilo aconteceu, não tem mais que existir a lei. É jogar dinheiro, é jogar o bebê com a água da bacia, né? Porque essa pluralidade cultural, nosso cinema aí no mundo, em todos os festivais, o que aconteceu com a produção cinematográfica no Brasil se deve à lei do audiovisual, né? A gente tinha um filme por ano, quando o Collor assumiu, era um filme por ano, né? O Collor acabou com a possibilidade de fazer cinema. Mas, assim, a Rouanet é fundamental para toda a produção de teatro e tudo, né? Mas é através das leis de incentivo que a gente consegue captar. Mas ainda é uma coisa de você ir lá, convencer com seu brilho nos olhos os empresários que eles podem usar a Lei Rouanet. Nós temos um clipe aí com trechos de alguns dos filmes que você e o Vilaça produziram. Olha. Vem, noite tenebrosa, envolve-te com a mais sombria neblina do inferno, para que meu punhal agudo não veja a ferida que fará. Vem, noite tenebrosa, envolve-te com a mais sombria neblina do inferno, para que meu punhal agudo não veja a ferida que fará. E para que o céu, me espionando através do cobertor das trevas, não possa gritar: para! Nobre Caldor. Eu gostei do Paulo. Ótimo. Dá medo. Que eu vou? Que jeito nenhum, você tá louca? Acha que eu vou encontrar alguém? Você comendo pão francês? Em casa você sempre comeu pão de forma? Eu não comia por sua causa. Por minha causa? Por 20 anos. Manu! Manu, é que eu e sua mãe, a gente tá voltando. Tá. Não tá? Nós temos um depoimento de um outro diretor, que não é o seu marido, sobre o seu trabalho no cinema. Olha só. A primeira coisa que eu podia falar sobre a Denise é que ela é uma atriz que ocupa o cinema, a televisão e o teatro permanentemente. A Denise tem um rosto muito maleável que serve para... Ela adapta, porque é uma atriz que tem recursos, ela adapta muito isso aí. Se precisa fazer uma comédia, eu particularmente acho que ela é insuperável nas comédias. Edil, tu é o técnico mais burro do Brasil, Edil. Tu fica aí com esse terno, tu Luxemburgo, você só tem esse terno, que tu é burro, Edil, burro! Vai pra puta que pariu! Tá fora, burro! Fora! Tenente, por favor, esse cara aqui tá na rua, fora, olha pra ele. Mas eu já vi ela fazer papéis dramáticos muito bons também. Com o impacto do meu corpo, os fios de eletricidade tinham se rompido e ficaram dançando num curto-circuito. Então, é uma atriz versátil, né? Estudiosa.
arriscada, se arrisca, faz coisa. Não vem com cascata, não. Ele tá aí, sim. Ele tá aí dentro. Onde é que ele podia estar? E vai ter bochicho aqui hoje, sim, senhor. 3 meses que ele me dá um tostão, sabia? Eu gosto muito dela, até pessoalmente também, é uma pessoa que... Porque o cinema, principalmente, o teatro deve ser também, claro, é uma coisa que é feita por um número muito grande de pessoas. Principalmente no nosso cinema, que é o cinema que não é grande coisa em termos de orçamento. Você não pode ficar filmando, você não pode dar esse trabalho. Então você precisa ter uma pessoa lá que esteja do seu lado, incondicionalmente. E ela foi, nos 2 boleiros, ela foi maravilhosa. Eu adoro trabalhar com ela. Acho uma pessoa... Todo ator que se locomove de uma área para outra me interessa muito. Grande Hugo, obrigada. Obrigada, querido. Ai, foi tão bom trabalhar com o Hugo. Foi muito bom. Ele é incrível, sou muito fã. E agora, para encerrar esse bloco, eu queria lhe mostrar um vídeo que foi enviado pela internet de uma admiradora sua muito grande. A grande paixão que foi inspiração de um poeta é o enredo. Olha, eu quero dizer que é uma honra poder falar dessa pessoa iluminada que é a Denise Fraga, nossa Deni querida. E assim, tem muitas coisas, né, que a gente poderia falar sobre ela. Uma das coisas importantes é a seriedade com que a Deni mergulha nos trabalhos, né? Então, para além de toda a beleza, toda a diversão, toda a alegria que é estar nesse ofício que a gente tanto ama, a possibilidade de, a cada novo trabalho, aprender mais e mais. Ai, meus irmãos e minha mãe tudo entraram dentro da Kombi. Roberto! Eu fiquei. Tô na cabeça, Manu! Tudo bem, meu filho? Você é de menor! Eles vão levar você pra FEBEM! Lá você vai ter casa, comida e escola! E a segunda coisa são as nossas rodas de samba, que não é para qualquer um. Como você diz tão bem, alegria ainda que a fórceps. Um beijo imenso, te amo muito, eu tô morrendo de saudade. Já me pergunta e o meu pequeno, vou vivendo morrendo de amor. Querida, obrigada. A Ju, astral, né? A Ari trabalhou com ela maravilhosa. Dirigido pelo Luiz. E o contador de história que apareceu ali é uma produção nossa, direção do Luiz, que ela arrasava. Tudo bem. Ai, que bom ver isso. Então, agora sim, o intervalo, Persona em Foco, volta já. Quarto e último bloco do Persona em Foco de hoje, nós estamos com a Ari França e Ana Maria Dias conversando com a Denise Fraga. E eu queria abrir esse bloco mostrando uma participação sua no episódio da série Mundo da Lua, aqui na TV Cultura. Não. Olha só. Oi, marmelada. Oi! Jurubeba! O seu próximo concerto, o seu concerto onde vai ser? Ah, não vai mais ser, Carol. Eu tenho que voltar daqui a 3 dias pra Nova Zelândia. Ela vai tocar para os cangurus. Eu estou quase perdendo a paciência. Pois eu já perdi. E eu também. Olha isso, nunca mais tinha visto isso. Vamos voltar ao teatro. Você fez um espetáculo lindo, tocante, Chorinho. Olha, com a direção do Fauzi, do grande Fauzi Arap. Fauzi, meu grande mestre. Como foi trabalhar com ele? Eu sou até chata com o Fauzi, porque não tem um ensaio que eu não cite o Fauzi.
Eu sempre que eu ensaio uma peça, mesmo na televisão, que eu falo do Fauzi, porque o Fauzi é esse tipo de pessoa que ele está destacado disso aqui, né? Verdade. Ele já está na estante dos mestres. Então, ele, enquanto em vida ainda, e ele dirigiu o Chorinho já depois que ele tinha se isolado lá na casa dele, a gente ia lá ensaiar na sala da casa dele, eu e Cláudia Mello, minha querida. O Fauzi fala coisas que são primordiais, fundamentais para todo sempre, porque assim, além de ser um grande dramaturgo, um grande ator que ele foi, não era mais há muito tempo, um grande dramaturgo, um grande diretor, ele era um sábio. E ele leu o seu mapa astral? Opa! Mas não se fazia peça com o Fauzi sem ele fazer seu mapa, né? Sim. Fazer o mapa da peça, estrear no dia certo. Um grande astrólogo também. Denise, adivinha quem dessa peça, Chorinho, mandou uma mensagem para você também? Tá, querida. Oi, Dê. Que amor falar com você. E o que eu tenho para te dizer? Eu vou dizer a todos que para você a gente dá uma linha. E você, uma linha assim, dá uma palhinha e você devolve em criatividade, devolve em maravilhas cênicas, né? Eu moro aqui, eu passo o dia inteiro aqui, como é que... Ei, que foi essa cara? Não gosto disso, você tá com medo de mim? Se eu morasse na rua com uma senhora, como é que você morou todo dia de ficar Não, num lugar moro só? na rua. Não, para onde? Moro na praça. Você distribui uma aura de amor e criatividade e doçura e de esplendor, porque você é mestra da gag, né? Então a cena com você é uma espécie de dharma, sabe? De realização profunda no que diz respeito à nossa arte e no que diz respeito a até a nossa amizade fora de cena. Vai dizer que você não tem saudade também. Eu andei pensando e acho bom vender a casa. Pode ser só mais uma música, eu quero cantar alegria, alegria! Te amo, Dê. Ó, no narizinho, pra dar sorte. Criatura das fadas. Beijo. Te amo. Que querida! Como eu amo essa mulher, ó, pra você também. Que a gente se cumprimenta assim, de narizinho. Bom, vamos voltar um pouquinho ao Galileu Galilei e também ao Esperando Godot, que você fez com um grande comediante. Você já falou que trabalhou com ele lá no teatro, e o Teatro Escola, né? E você, nessas duas peças, interpretou personagens masculinos, né? E como é que foi chegar a essas composições masculinas? Você que é uma criatura tão feminina. Pois é. O Godot, não era eu que ia fazer. Entrei no susto no Godot. Não foi exatamente uma escolha. Mas o Galileu, quando eu li o Galileu, o texto, eu falava, gente, eu preciso falar isso. Que virou esse negócio, era de novo esse comichão do... Vocês precisam ver o que eu vi. Isso eu tive com a alma boa, muito forte, né? O Chorinho também, que o Fauzi me botou a peça na mão. Com o Galileu, eu falava, eu preciso fazer essa peça, eu preciso fazer essa peça. E aí, eu achava meio uma coisa da minha loucura da minha cabeça, eu lia de novo, a gente tinha um grupo de leituras, né, Arid ia, que a gente li de novo, aí li sozinha, eu falava assim, gente, será que é muita loucura da minha cabeça eu fazer o Galileu? Porque eu sinto que a estrela da peça, independe de ser homem ou mulher, a grande estrela da peça é a retórica. A peça é um show de argumento e réplica, é um exercício de raciocínio tão brilhante. É verdade. Que eu queria tanto passar por aquilo, levar aquilo às pessoas, aquela rede de pensamento, que eu passei por cima disso, perguntei para um amigo outro, você acha muito absurdo eu fazer o Galileu? Amigos, né? Falaram que não, obviamente. Até que eu fui a Cibele e falei, Cibele, você acha um absurdo eu fazer o Galileu? Ela falou assim, não, vamos fazer. A Cibele falou, já dirigiu. Eu não fiquei com muito medo, mas eu vou falar
Eu acho que o Galileu foi... Ou uma boa também teve, é difícil falar qual foi mais, o chorinho, sem pensar. Eu sempre tive... Mas foi um acontecimento do verbo em cena que eu nunca vi. No Galileu tinha uma reação da plateia que eu nunca vou esquecer na minha vida, que você estava assim com a plateia assim, e o cenário me projetava muito na plateia, e você via, uma hora que você falava uma coisa, umas cabecinhas assim. Uma reação espontânea daquele negócio do obrigada por dar palavras àquilo que eu sinto e não sei dizer. Eu acho que o teatro, utopicamente ou não, eu acredito nisso. Toda noite eu acredito que um espectador, no mínimo, sai dali transformado. E é por isso que eu tenho fé nesse meu ofício, mas uma fé danada. Ok. O último depoimento que nós temos para lhe mostrar hoje é de um jovem ator que compartilhou e compartilha o palco com você. Denise, como é que eu vou conseguir traduzir em palavra tanta coisa que eu tenho aprendido e sentido desde o momento que a gente, enfim, começou a se aproximar e trabalhar junto, principalmente no Galileu? A humanidade acredita que o Sol e as estrelas do céu giram em torno da Terra. Barberini! Seu Galileu conhece Barberini. Vejam só, eles agora precisam de homens como Barberini, que tenham lido um pouco de matemática. Você é uma atriz extraordinária, dessas que vão buscando apresentação a apresentação melhorar, junto com o jogo, com o companheiro e também com a reação da plateia, as articulações das ideias. Isso aí é sensacional. A gente vê o país numa miséria cultural, educacional, o nível baixando em todos os sentidos, e você pega, monta textos de complexidade, de profundidade, de qualidade incríveis e mostra para milhares e milhares e milhares de pessoas. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que tem se falado muito pouco e que deveria ser muito mais valorizado. Eu lhe ofereço mais uma vez $20 de prata só para não ficar com a mercadoria amontoada no chão. E agora você! Fora daqui! Eu acho que eu só tenho a agradecer e dizer que eu sou muito sortudo de poder estar próximo e, enfim, eu tenho vontade de continuar a estar próximo por muito tempo. Querido, obrigada. O Daniel é incrível, a gente bateu um bolão no Galileu.